Olá, bem-vindos a mais um vídeo e hoje vou falar sobre a criação de forro com iluminação. Então, que nem isso que a gente está vendo aqui, com a parte do LED e spots embutidos. Esse daqui é o nosso 2D, tá? Então o projeto que a gente vai trabalhar é esse daqui, com um rasgo aqui no gesso para colocar a fita de LED e os spots embutidos, que nem aqui no 3D, tá? Então, para ver um pouquinho melhor, vai ter um rasgo aqui, onde vai ter a fita de LED e aqui as partes dos spots, perfeito? Bom, então é uma forma muito fácil de fazer isso, tá? Você vai ver que o vídeo vai ter uns 10 minutinhos só, porque é muito tranquilo e vai ser basicamente dois comandos a serem usados. Bom, vamos lá, eu vou ampliar o meu 2D aqui e para começar eu vou ocultar os meus móveis, perfeito? Então ocultei os móveis, maravilha, e então eu vou apagar, né? Então eu vou apagar esse gesso já feito. Tá? Então eu vou selecionar o gesso aqui e vou dar um delete. Então com o delete ele já vai apagar tudo e vai ficar somente o meu rascunho. Vou apagar a iluminação de LED já feita também, para a gente também ocultar essa parte, tá? Ficando realmente só o rascunho aqui, então só linhas, tá? Se eu der criar modelo 3D a partir disso, pode ver que agora eu não vou ter nada, apenas uma sala vazia. Perfeito? Bom, então vamos começar. Vou clicar em forro, forro liso automático. Com isso, ele vai reconhecer o meu ambiente. Então já vai passar aqui e já vai ficar com essa simbologia. Quando eu clicar, automaticamente ele vai criar o meu forro. Perfeito? Então criou, vou selecionar propriedades para ele abrir o menu de propriedades gerais desse elemento. Vou colocar aqui, posso editar espessura, ângulo de inclinação, direção da inclinação, tá? Nesse primeiro momento, eu vou focar na espessura. Então, eu vou colocar aqui 0.20, perfeito? Vocês já vão entender por que dessa espessura. E agora, eu vou vir aqui no penúltimo campo ali em cima e trocar a elevação para 2.5, porque é essa elevação que vai ficar do chão, tá? Então, é a altura que vai ficar o meu forro. Dei o OK, ele já criou ali para mim, perfeito. E agora a gente vai fazer os rasgos, tá? Então, os rasgos no nosso forro para colocar a fita de LED. Para isso, eu vou vir em forro, recesso / anexo e vou criar um recesso. Bem facinho fazer isso, eu vou selecionar o meu forro, tá? Então, selecionei, vou vir aqui em retângulo e vou desenhar basicamente o meu rasgo. Vou clicar aqui nesse primeiro quadrado. Ok? Então ele criou ali para mim um recesso já, tá? Eu vou só editar esse recesso para deixar do jeito que eu quiser. Para isso então eu vou vir forro, recesso, editar recesso / anexo. Seleciono esse recesso, perfeito. E aqui eu tenho algumas opções, tá? Pode ver aqui na primeira linha que tem o tipo, se é um recesso ou um anexo, o perfil e etc. Aqui embaixo tem a profundidade desse recesso, então quanto que ele vai tirar do meu gesso, tá? Nesse caso aqui tá 0.05, eu vou mudar para 0.1 para ele tirar um pouquinho mais acima também, tá? Então ali está um exemplo do que ele vai tirar nesse caso. Aqui é a distância que ele vai tirar, tá? Você vai ficar a uma distância um pouco acima, né, dele, tá? Nesse caso não, ele vai ficar realmente embaixo para cortar tudo. Beleza? Então já dá para ver ali no 3D que ele cortou assim que eu dei o OK, tá? Então aqui já está certinho. E a gente pode criar o segundo retângulo, tá? Para a gente rasgar. Então, recesso, criar recesso. Vou selecionar o meu forro e vou criar um outro retângulo. O outro retângulo vai ser nesse de fora. Então, vou selecionar esse retângulo de fora. Confirmar, né? Então, confirmar o meu recesso. E vou vir aqui em forro, editar recesso e anexo novamente. Então, beleza? A mesma ferramenta, com a mesma filosofia, né? Então, aqui, os dois recessos. Esse que eu acabei de criar, eu vou editar, tá? Então, vou selecionar ele aqui. Pode ver ali que ele está cortando em cima daquele recesso que a gente já criou. Nesse caso, a gente vai deixar essa parte sólida e cortar um pouquinho acima só para a gente criar, entre aspas, uma parede do nosso gesso. Então, eu vou colocar menos 0.05, né? Ele vai fazer isso daqui para mim, ó. Ele vai Vou colocar essa vista aqui e mudar para
armação de arame, só para a gente ver. Então, ele vai fazer isso daqui, vai criar esse recesso e deixar uma paredezinha no meu forro, tá? Então, um espacinho ali para eu colocar a minha fita de LED, né? Então, ok. Vou confirmar assim mesmo. Pode notar ali que ele já fez essa alteração, então ele já deixou uma base para eu colocar o meu LED, ok? Essa parte tá ok, então eu vou criar o meu anexo, tá? Como que eu faço isso? É a mesma filosofia do recesso. Então vou vir aqui em forro, recesso e anexo e criar anexo. Então seleciono o meu gesso, tá? O meu forro, e vou com o retângulo na extremidade mais interna ali dele, tá? E ali ele prontinho, ele já criou. Então vou em forro de novo, recesso e anexo e editar recesso barra anexo. Seleciono o meu forro, tá? Então vou selecionar para editar esse anexo que a gente inseriu. Aqui está recesso, recesso e anexo. Então esse último aí. Como que eu faço então? O que eu vou fazer no caso agora, tá? Eu vou dar só um offset nessa parte para ele conseguir alinhar um pouquinho mais isso daqui, tá? Para ficar um pouco melhor visualmente. Então vamos lá. Eu vou aqui mudar um pouco. Eu vou colocar menos 0.05, tá? Então menos 0.05 ele vai colocar isso aqui um pouquinho mais para cima, alinhando essa parte aqui. Vou dar um OK. Perfeito. Ele já alinhou ali, né? Já deu uma diferença bem bacana no projeto. E prontinho. A gente criou o nosso gesso, tá? E agora vai ser só a parte de luz. Vou vir aqui em iluminação, fita de LED, e vou contornar aonde vai ficar a nossa fita de LED. Vou confirmar. Ele já vai me dar aqui o nosso perfil, né, do LED. E aqui eu posso mudar a intensidade, posso mudar o quanto que ela vai influenciar, tá? E basicamente a cor dela. E o perfil, né? Então o perfil automático que a gente acabou de desenhar, eu vou manter ele, tá? E aqui é o perfil de seção dela. Então eu vou colocar, por exemplo, largura 0.01 e altura 0.02 para ficar um pouquinho mais alta. Já deu para ver uma diferença boa ali, né? Então é basicamente isso. No último campo aqui eu vou elevar ela o tanto que precisa ser elevado. Então para ela ficar um pouquinho acima do meu gesso eu preciso de 2.55. Então é isso que eu vou digitar. Porque o seguinte, vai ficar o 2.5 do gesso mais 0.05 da espessura que a gente deixou lá. Então 2.55, ok. Ela já foi diretamente lá para cima do gesso. Vou criar uma seção aqui só para a gente ver, tá? Para a gente entender o que está acontecendo. E vou por uma projeção axométrica. Perfeito? Só posicionar aqui o 3D. Ok. Então a gente percebe ali, ó. A gente percebe a parte do gesso, então a nossa fita de LED ali em cima da nossa base, tá? Essa base que a gente criou pelos recessos. E o nosso anexo aqui nesse lado direito, tá? Então aqui o anexo e ali dentro a fita de LED com a base que a gente criou. Bom, voltar para o 2D aqui então e vou gerar um modelo completo. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar para nossa vista de base e apagar o nosso corte parcial, tá? Foi mais para entender o que está acontecendo mesmo. E agora a gente pode começar a inserir o resto da iluminação, que seria os spots. Como que a gente faz isso? Seleciono o gesso, entro em propriedades, tá? Então com o meu forro selecionado eu vou entrar na aba de propriedades dele, ok? Ele vai entrar nas propriedades gerais novamente. E aqui em configurações, então nessa segunda abinha, eu vou ter todas as opções de luz. Por exemplo, essa segunda aqui eu tenho os spots em série. Os spots em série eu posso simplesmente editar, tá? Então eu posso editar tudo neles clicando nesse lapisinho aqui no meu canto direito. Nesse meu canto direito eu já posso então mudar tudo. Então eu posso escolher o spot que eu vou trabalhar, vou manter esse caso aqui, esse mesmo, e mudar aqui a distância entre eles e o número de itens que eu vou trabalhar, tá? Vou deixar a distância de 0.6 mesmo e eu vou confirmar dessa forma, tá? Então pode dar um OK ali, no meu caso cancelar, porque eu não mudei nada, né? Então ele já vai estar pronto para usar. E como que eu uso esse carinha aqui? Bom, para usar eu vou nesse campo aqui, onde tem várias luzes uma do lado da outra, e vou usar o perfil automático, tá? O que seria o perfil automático? Ele vai reconhecer as minhas extremidades e vai dar um offset,
que nem tá ali. Então o offset nesse caso tá de 0,6. Eu vou confirmar isso, tá? Ele já vai criar ali para mim, pode ver que já está aparecendo, mas eu vou elevar um pouquinho ele. Então, deslocamento vertical, eu vou colocar 0,04. Ele já vai direto ali para cima para ficar embutido realmente no meu gesso. E agora eu só vou vir aqui para ele fazer um furo nesse meu gesso. Então, furo circular, tá? E habilitar faça furos no teto falso. Pode ver ali que ele já cortou. Só vou mudar aqui a largura para 0,1 e a altura para 0,1. Isso vai manter ele ajustadinho aos meus spots. Perfeito? Então, vou adicionar mais um ali no centro dessa vez, então vai ser um perfil horizontal. E aqui, ao invés de 0,6, eu vou colocar 2, porque aí ele vai ficar bem ao centro realmente, que é o que eu quero, tá? Então, ok, vou selecionar aqui as minhas luzes, que a gente já configurou, né? E vou dar um criar. Com isso, ele já vai vir criadinho, já vai vir bonitinho, como a gente configurou nas outras, ok? Então, vou clicar aqui, ok. E nosso forro está basicamente pronto, tá? Já com todas as luzes. Só vou fazer mais uma ediçãozinha, tá? Mas vocês vão entender quando eu habilitar todos os meus móveis. Então vamos lá, gerenciador de layers e habilitar os meus móveis. Então a próxima edição que eu vou fazer aqui é só adicionar o cortineiro. Então, só para não aparecer, no caso para não cortar ali a nossa cortina, né? Para não ficar dentro da cortina. Como eu faço isso? É bem tranquilo, eu vou selecionar ele, clicar ali em cima da linha azul e vou em offset. E digito quanto que eu quero de offset, nesse caso 0,20. E voilá, já está tudo pronto com o meu gesso. Já está com todos os recortes, cortineiro, iluminações embutidas, tudo perfeito e de uma maneira muito rápida. Basicamente em 10 minutos a gente realizou todo o procedimento do gesso, tá? E fica com uma qualidade muito bacana até depois de renderizado, como vai aparecer nessa imagem aí. Então, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.